início qualitativo, nutricionalmente. Essa atividade da Escola do Parlamento. Então, nesta tarde de agosto, né? Estamos agora, então, dando início a este simpósio sobre a capacitação no setor público. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Ribeirão Preto vem exercendo suas atividades desde o ano de 2014, tendo sido aprovada a resolução de criação da Escola do Parlamento no final do ano de 2013. Em 2014 conseguimos, depois de um trabalho de convencimento e de estruturação, né, dar início às atividades da Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento, ou em outras cidades também chamada de Escola do Legislativo, é uma escola de governo, né? O Eli, que é o palestrante na tarde de hoje, vai explicar melhor sobre esses conceitos, mas de uma forma bem rápida aqui, quando a gente fala em capacitação no setor público, hoje não dá para desvincular da figura da escola de governo. Essa escola de governo, como ele vai se aprofundar, ela tem um papel de capacitar tanto o servidor público quanto os demais agentes que atuam no âmbito da administração pública, né? Então, a capacitação ela é direcionada para os funcionários, assessores, servidores em geral e agentes políticos, por exemplo, né? E também pessoas que se relacionam com a administração pública através da participação social. Por exemplo, nos conselhos municipais, conselhos estaduais e federais, né? Ou seja, a capacitação no setor público, ela atende a uma gama considerável de pessoas. E como ele, com certeza, vai nos ensinar hoje, depois de sua pesquisa, né, que ele vem trabalhando aí arduamente para construir esse conhecimento, a qualificação do servidor, ela hoje é uma exigência. Sempre foi, mas hoje a sociedade cobra a qualificação. E cada um de nós cobramos a qualificação. Então, nesse sentido, nós ficamos muito satisfeitos com a presença de diversos servidores aqui da Câmara Municipal, pessoal de assessoria, funcionários efetivos, né? Lembrando que esse evento ele está sendo transmitido pela TV Câmara Ribeirão, através também do YouTube e do Facebook. Então, nós estamos aqui numa atividade educacional de formação que está sendo vista neste momento em todo o país, né? Nós temos as escolas de governo, as escolas do Legislativo, da Associação Paulista, da Associação Brasileira e outras entidades também que hoje estão podendo acompanhar
essa capacitação aqui, com a finalidade exatamente de aprimoramento, né? Porque a gestão pública, ela é buscada hoje para melhoria do serviço público prestado, e a qualificação, ela tem a capacidade de impactar positivamente. Então, agradecemos novamente a presença de todos aqui, e eu vou chamar aqui para montar a mesa de trabalho o palestrante da tarde de hoje neste simpósio, o nosso amigo, servidor aqui da casa da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Eli Alves Zacarias. O Eli, ele é cientista político, formado na Unesp de Araraquara. Hoje ele é mestrando do Programa de Planejamento e Análise de Políticas Públicas na Unesp de Franca, e tem feito uma pesquisa muito grande nessa área da capacitação no setor público. Tem pesquisado as escolas do Legislativo com um recorte para as escolas da Associação Paulista das escolas de governo, né, do Legislativo Paulista. Então, com certeza o Eli vai estar nos ensinando muito nessa tarde. Eu agradeço, viu, Eli, colocar à disposição o seu tempo, que o Eli hoje veio aqui exclusivamente para isso, né? Então, agradeço que está distribuindo essa informação, até, vamos dizer assim, primeiramente aqui na Câmara Municipal, que ele ainda vai apresentar também essa pesquisa, agora em breve para a conclusão do mestrado. Então agradecemos, viu, Eli? Passo a palavra para que possamos ouvir a sua palestra. Muito obrigado. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Agradecer a presença aí de funcionários aqui da Câmara, né? E mais ou menos resumir o que o Edgar já falou. Na verdade, quando eu comecei a pesquisa lá no programa da Unesp, a gente não sabia da complexidade que é a questão de capacitação de servidores públicos. E no decorrer da pesquisa, dos trabalhos, enfim, a gente foi percebendo que esse tema de escolas de governo, porque assim, escola de governo é o nome mais genérico para as escolas de legislativo, até as escolas do Tribunal de Contas e escolas do Executivo. Então, genericamente se chama escola de governo. Quer dizer, aqui na Câmara nós temos uma escola de governo. E então nós, pesquisando essa temática, nós fomos ver da importância que tem as escolas no processo de capacitação de funcionário público. Por quê? Porque o funcionário público, ele, tipo assim, a gente até fala que tem uma formação por competências, né? Porque as pessoas que chegam aqui já têm uma formação. Então, de repente, se você for alçado, mudar de setor e você tiver diversos conhecimentos, você fica com mais capacidade de você exercer outras funções, seja no setor de contabilidade, até na microfilmagem, enfim. Então, a gente fala que
a formação do funcionário público ele tem base na diversidade, né? Por causa do tipo, do perfil do funcionário público. Então, eu vou para ali para poder a gente ir indo direto ao assunto, para a gente poder mostrar para vocês um pouco dessa pesquisa que a gente vem realizando lá no programa de mestrado lá da Unesp. Falou? Não, tá aqui, tá. Não, sem fio, quando eu for passear aí. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Pode começar, Edgar. Então. Alô? Agora sim. Então, para a gente poder entender a evolução das escolas de governo, é oportuno a gente fazer uma espécie de relato histórico, tá? Então, a gente vimos aí, a gente colocou aí no nosso slide, que a primeira tentativa efetiva de se fazer uma gestão mais profissional na gestão pública foi já no governo do Getúlio Vargas, na década de 30, 1930, por aí. Depois houve outro processo de tentar reformar a administração pública brasileira na década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Pode ir. Isso aí é praticamente um princípio da reforma administrativa que foi feita na década de 90, que foi iniciada na década de 90. Então, nas duas primeiras linhas ali, a gente consegue pegar o retrato do que se pretendia com as reformas administrativas. É preciso reorganizar as estruturas da administração com ênfase na qualidade e na produtividade do serviço público. Então, você vê que o pessoal que mexe com gestão pública, eles já tinham essa questão que a gente nota aí no dia a dia, que o setor público tem um pouco de cisma da população, né? Então, eles preocupados com isso, começaram a mexer na gestão pública. E a história das escolas de governo, ela anda de braço dado com a gestão pública. Quando a gestão pública ela é mais fechada, como na época do regime militar, uma eventual escola de governo fica prejudicada. Mas depois da Constituinte de 1988, da Constituição de 1988, aí vamos falar assim, como ela foi uma Constituição, e é uma Constituição mais democrática, ela plantou sementes para uma nova administração pública. Então, colocando a questão ali, e a emenda constitucional 19, ela que deu praticamente um outro patamar para a gestão pública brasileira. E aí está ela aí, né? A União, os Estados, o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Então, na primeira vez aí, tem uma preocupação do gestor público, dos legisladores, de definir a função das escolas de governo, que é a capacitação do funcionário público. Por isso que a escola do parlamento aqui, ela prioriza o funcionário. Pode fazer
Pode fazer atividades para a cidade em geral? Pode, mas o foco principal é o servidor público. Então, aí já coloquei, que é a questão que Aí, a gente começa a mostrar mais ou menos a origem, a gênese dessa questão da gestão pública, que foi através da obra A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que ele é um pensador, né? E ele é praticamente o pai do liberalismo. Ele defende basicamente o Estado mínimo e o livre comércio. Essas ideias liberais, elas, se você observar com atenção, até hoje, essas ideias estão postas aí, inclusive aqui no Brasil, se a gente for observar. Então, quer dizer, essa obra A Riqueza das Nações, do Adam Smith, ela é muito importante para a gente poder entender os tempos atuais. A gestão pública brasileira, ela é marcada por uma gestão patrimonialista. Todo mundo tem uma noção de que é uma gestão patrimonialista aí, né? Mas se não tiver, é assim, o patrimonialismo é quando o ator político, o gestor público, ele confunde uma gestão privada com a gestão pública. Se nós repararmos aí nos nossos tempos atuais, a gente ainda temos esse tipo de situação perdurando até hoje. Por isso, esse é um traço da gestão pública brasileira que a gente precisa, de alguma maneira, combater. A gente combate como? Com ações típicas da escola do parlamento, fazendo diversas ações. Nós já trabalhamos aqui questão de ética no serviço público, administração pública, enfim, tentando romper com essa marca que ainda hoje persiste na gestão pública brasileira. Aí destacar também na década de 30, mas eu já falei sobre isso, a questão do DASP, que foi uma iniciativa já de mexer com a gestão pública daquela época, da década de 1930, por ali, no governo do Getúlio Vargas. E aí vem o que eu entendo que é a maior norma, a mais importante norma a respeito do serviço público, que é o decreto 5707 de 2006, já no governo do Lula, entendeu? Então você vê que começa lá no Fernando Henrique e permeia no governo Lula. Isso configura o quê? Uma política de Estado. Não é porque que mudou o governo que vai parar a gestão pública, né? Então você vê ali, eu vou só destacar aqui alguns itens, só para a gente poder ter uma ideia do que ele pretendia com essas diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Ali, o item 1, eficiência e eficácia. É o que hoje nós estamos nos debatendo com essa questão, né? Nós estamos o choque de gestão pública é buscando eficiência e a eficácia, né? A eficiência está a ver em fazer bem as coisas, e a eficácia com o cumprimento de metas. Dentro dessa, vamos falar assim, nova gestão pública, nós temos a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que é uma escola de governo do governo federal, e ela, ao meu ver, é o principal portal do conhecimento sobre gestão pública. Lá eles têm cursos de pós-graduação, eles têm diversas publicações, artigos. Lá é um manancial. Para vocês terem uma ideia, eu acho que 40% do meu tempo na pesquisa sobre as escolas de governo que eu estou fazendo, no meu programa lá,
eu passo consultando a ENAP. Está o site aí, quem quiser, está ali o site, quem quiser dar uma olhadinha, fica à vontade, vale a pena, a gente aprende muito ali, né? E uma das missões tão importantes da ENAP também é coordenar a rede nacional de escolas de governo, que a escola aqui da Câmara faz parte, a nossa escola faz parte dessa rede nacional de escola de governo, que é a ENAP que coordena. Aí, nós temos essas distribuições das escolas de governo em todo o país. Aí, aqui no cantinho, não sei se está dando para vocês verem, mas escolas federais como a ENAP são, na rede, né, na Rede Nacional de Escola de Governo, nós temos 96 federais, 104 estaduais e 62 municipais. Tá? Então você vê a importância da gente fazer essas atividades da escola de governo. Tem duas associações, tipo assim, como nós começamos a tocar a escola do parlamento aqui, a gente começou fazendo atividade, fazemos palestra, curso, mini curso e tal, mas começa a faltar alguma coisa, a gente precisa de fazer um pouco mais. Então, é necessário a gente se associar com outras instituições similares às nossas, para a gente poder trocar informações, trocar experiência, que a gente pode melhorar a gestão da nossa escola aqui. Então, a escola de Ribeirão Preto, ela pertence à Associação Paulista de Escola de Legislativo de Contas, a APEL, e à Associação Brasileira de Escola de Legislativo e de Contas. Uma estadual do estado de São Paulo e a outra é federal, tá certo? Aqui, nesse quadro, é para a gente poder ter uma noção como é que o funcionário público do Brasil está em relação a outros países, né? Tem esse verdinho aqui é o Brasil, né? Ali nós temos um percentual de 12%, ali é percentagem, entendeu? Então é só para a gente poder ter uma panorâmica. Aqui na Colômbia, esse primeiro aqui no cantinho é a Colômbia, a quantidade de funcionário público lá é 4%, tá? Então, para a gente poder ter uma ideia, por exemplo, a Dinamarca é a primeira aqui, ó, 35%. Então, isso aí é uma panorâmica mundial para a gente mais ou menos se situar, para saber mais ou menos a importância do que a gente está fazendo. Aqui, agora a gente abre a questão dos funcionários públicos no Brasil. O que vocês estão vendo ali? 54% são funcionários municipais, 28% de funcionários estaduais, funcionários públicos estaduais, e 18% de funcionários públicos federais. Eu fiz, usando aí a lei de acesso à informação, eu solicitei à Prefeitura de Ribeirão Preto, através do ESIC, para a gente poder saber qual o número de funcionários públicos que tem em Ribeirão Preto. Então, aqui nós temos aproximadamente 10 mil funcionários públicos, na cidade toda. E daí a gente começa a imaginar, a gente vai ver mais para frente, que o que nós conseguimos produzir aqui na Escola do Parlamento da Câmara Municipal, ele é uma coisa ínfima em relação ao tamanho de funcionários públicos que tem em Ribeirão Preto, entendeu? Então nós estamos começando a colocar um planejamento que a gente tentar nos associarmos ao sindicato e à prefeitura, para a gente poder fazer um projeto para poder ampliar a nossa capacidade de capacitar servidores públicos. Mas é um projeto. Aqui já entra produto dos trabalhos que nós temos realizado aqui na Câmara Municipal. Essa palestra aí, Mecanismos de Excelência na Gestão de Pessoal e Profissional,
foi ministrado por um funcionário aqui da nossa casa, que é o Renato, que trabalha com o Elan, entendeu? Foi uma excelente palestra, entendeu? E ali mostra, o que a gente está querendo mostrar aqui? Que, olha lá, 59,61% das pessoas que assistiram essa palestra aí eram funcionários aqui da casa, efetivo. Tinha comissionados também, e em menor escala ali estagiários e estudantes. Então, quer dizer, aí nós estamos dando em números concretos o resultado da ação de capacitação que nós realizamos aqui, entendeu? Aí, essa outra aí, controle social do recurso público, essa palestra foi realizada em parceria com a CGU, né? A Controladoria Geral da União, entendeu? E também vocês veem lá o número lá, ó, funcionário público efetivo 23,80%, funcionários comissionados 21,42%, enfim, em menor escala os outros segmentos da sociedade. Mas a gente consegue mostrar que, mesmo que de maneira ainda pequena, a gente consegue fazer um trabalho. Pode ver que os temas são diferenciados, né? Esse aí de controle social, o outro lá foi de ética, né? Se eu não me falha a memória. Vamos lá? Aí, isso aí vem direto, é um dado tirado da minha pesquisa direto, entendeu? Isso aí já são dados da Associação Paulista de Escolas e do Legislativo de Conta, da APEL, que a Escola do Parlamento ela é filiada. O que nós tivemos que fazer? Pra gente, teve um encontro da APEL na Câmara Municipal de São Paulo, e eu fui lá, eu já tinha um questionário da minha pesquisa preparado, eu fui lá e submeti esse questionário aos dirigentes de todas as escolas que estavam presentes. Porque aí a gente consegue detalhar as informações sobre gestão, sobre políticas, plano educacional, enfim, a gente tenta fazer um mapeamento para a gente poder fazer uma comparação do que tem na APEL e o que tem aqui. Tá? Aqui, por exemplo, a nossa escola ali, aquele azulzinho lá de cima, esse primeiro aqui, ó. O que criou a escola de Ribeirão Preto foi uma resolução. Agora, só que a maioria das escolas, elas criou as suas escolas baseada numa lei ordinária. Então, é um ambiente muito diverso e esses dados, eles colocam para a gente algumas facilitadores e algumas limitações, tá? Então, é isso que a gente está querendo mostrar. As escolas são bem diferentes uma das outras. E aí, para você armar uma ação integrada, associada, que possa aumentar a nossa capacidade de atender as demandas do funcionário público, ela, enfim, sofre algumas restrições. Vamos lá. Então, tem um dos principais pensadores da gestão pública é o ex-ministro Besser Pereira, né? Ele é defensor da gestão pública gerencial. Todo mundo sabe o que é gestão pública gerencial? Se não souber, a gente fala. É o seguinte, é quando você pega, vamos falar assim, os mecanismos que é utilizado na gestão pública privada e transfere aquilo para o setor público. É isso, entendeu? Então, o Besser Pereira defende defendeu, né? E defende ainda, ele é vivo. Ele defende essa gestão gerencial, né? Agora, só que a gente está querendo mostrar ali que essa questão da gestão não tem uma unanimidade. Existe uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Ana Paula Porres de Paula, que ela escreveu uma obra chamada Por uma Nova Gestão Pública, que está lá no slide. E ela defende um modelo de gestão
completamente diferente do Bresser Pereira, entendeu? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, o tipo de gestão do Bresser Pereira, o gerencial, ele passa as políticas públicas para os especialistas. No conceito da gestão societal da Ana Paula Paz de Paula, ela defende uma gestão com a participação popular, que a gente tem visto por aí. Então, só para mostrar que não tem unanimidade, entendeu? Então, tem posições e cada um defende a sua. Outra grande pensadora aí também da questão da gestão pública é a Núria Cunil Grau. Ela escreveu um livro aí, Repensando o Público através da Sociedade, que ela defende o seguinte, resumindo, que na concepção dela você tem um Estado, você faz uma comparação Estado e sociedade. Num tipo de Estado você tem um Estado estadocêntrico, que o Estado é o maior protagonista em relação à sociedade. Eu acho que isso aí está vinculado, por exemplo, aqui no Brasil, ao regime militar, onde que o Estado fazia tudo, né? Agora, atualmente, nós estamos tendo uma relação mais sociocêntrica, quer dizer, a sociedade, através dos mecanismos de participação popular, a sociedade começa a participar da gestão do Estado. Ela faz esse diálogo aí, e eu acho que retrata bem o período da ditadura militar e o período agora, que é uma certa, nós estamos vivendo uma certa democracia, até com algumas limitações, mas não é um regime fechado, né? Vai lá. E como não poderia deixar de ser, o objetivo geral desse trabalho é a gente saber de que maneira as escolas de governo, as escolas legislativas podem contribuir com a capacitação dos funcionários públicos. Esse é a grande meta, né? E tem alguns objetivos específicos aí, que é mesmo uma opção pessoal minha, aí que a gente já falou a respeito da Escola do Parlamento, da Câmara, colaborar no sentido da formação de funcionários públicos. Vai lá. E tem outras aí, da Escola do Parlamento já falei. Tem uma aí que é interessante. Nós estamos fazendo uma ação junto, nós aqui, a Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal. Nós estamos fazendo uma ação junto à região metropolitana. Mas agora você vê que questão complicada. Na região metropolitana, são 34 cidades. E só tem 3 escolas de governo, escolas de legislativo, no interior dessas 34 cidades que está dentro da região metropolitana, que é Jabuticabal, Mococa e aqui em Ribeirão Preto. Como o nosso interesse é aumentar o raio das nossas ações, então a gente está tentando, junto a essas escolas, fazer uma ação integrada, de maneira que a gente consiga atender, dentro das possibilidades, todas as 34 cidades, que tem uma população geral de quase 1.600.000 pessoas, mais aproximadamente. Pode ir. Todo trabalho científico, ele tem que ter uma metodologia bem definida. E nesse tipo de pesquisa aqui, dado que o pesquisador, que sou eu, estou dentro da escola, quer dizer, eu sou um observador privilegiado nessa questão, aí eu fui definindo a metodologia a ser aplicada, que ela é bibliográfica porque toda pesquisa começa com
com a leitura dos livros sobre a área. Ela é documental, aí já é em função do objeto aqui. Aqui, por exemplo, pesquisa diário oficial, né? O site, enfim, documentos também passam informação de pesquisa. Observação participante, no caso aí, eu estou dentro do meu objeto de pesquisa. É isso que é a observação participante. Você pegar detalhes que uma pessoa que está fazendo pesquisa, que não está aqui dentro, não vê. Entendeu? Aqui eu consigo ver com maior detalhamento certos fatos a serem registrados para a pesquisa. E a pesquisa de campo, eu já falei aqui que eu submeti um questionário para os dirigentes das escolas. E aí vem um monte de informação que você não consegue pegar por olho nu. Por exemplo, as normas legais que criaram as escolas. Como é que a gente ia ficar sabendo assim? Não, tem que chegar, igual aqui, tem bastante pessoas aqui, a gente vai nas pessoas e faz um questionário, todo mundo responde, aí que você fica sabendo. Tá? Então, essa estrutura do trabalho é essa questão, a gente fazer levantamentos, pesquisas de campo, essa é a questão da atividade de trabalho da pesquisa. E daí, resultados esperados e pesquisas futuras. Os resultados esperados, nós já estamos pegando esses resultados através do questionário que foi submetido à escola. Agora, pesquisa futura, aí está um dado interessante. Como eu particularmente acho que aquele monte de tipo de marco legal de criação das escolas, eu acho que ela é muito mais problema, limitador, do que facilitador. Eu acho que um pesquisador que fizer uma pesquisa mais específica sobre as questões legais da escola, eu acho que é uma pesquisa futura que possa ter grande proveito para a sociedade, entendeu? Ué, acabou? Aí é umas referências bibliográficas, né? Mas é muito maior do que isso aí. A gente pegamos só algumas aí. E é isso. Essa pesquisa não terminou ainda. Eu vou fazer a defesa dela dia 17 agora, tá? E depois, mais para frente, eu faço a defesa final, tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Fica aberto aí para algum questionamento. Se alguém quiser fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Se for da parte jurídica, o Edgar responde para a gente aí. E obrigado aí, gente, pela presença de todos vocês. Primeiramente, agradecer o Eli, que em poucos minutos conseguiu passar tanta informação para a gente, tanto conhecimento. A gente sabe que isso é só uma síntese bem simples daquilo tudo que você está pesquisando, né? Eu estou ali acompanhando lado a lado ali o trabalho e a gente está trocando ideias e... O Edgar, ele acaba que ele também, por tabela, está fazendo mestrado junto comigo. Então a gente sabe que esse trabalho ainda tem muito mais informação e eu vou aproveitar de você então para coletar mais dados assim, fazer algumas perguntas, abrir também para quem está aqui presente que queira indagar, fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário, tá? Mas vamos fazer aqui primeiro, depois a gente... Aí eu faço esse... Bom, até aproveitar, me apresentar, né? Que eu acabei esquecendo de me apresentar ao início. Eu sou o Edgar Prandini, sou diretor-presidente da Escola do Parlamento.
e nós trabalhamos juntamente com o Eli na escola, que é coordenador. Nós tivemos trabalhando junto com a gente por um período como diretor acadêmico o Antônio Pina, e também temos um relacionamento de aproximação no sentido de fazer a ligação da mesa diretora com o corpo de vereadores, também o vereador Luciano Mega, que atua no sentido de fazer esse papel, né, de contribuição. Então, nós estamos aqui na escola buscando sempre realizar atividades educacionais bem variadas, né? Então, fizemos já workshop, cursos, simpósios, oficinas. Café filosófico. O café filosófico, e sempre atividades que possam ser de formação e aperfeiçoamento de agentes públicos, né? Servidores e vereadores, e também que possam ser de conhecimento, de aprendizado e de troca de experiências com a sociedade, com a comunidade, né? Então eu vou aproveitar aqui, vou começar a fazer algumas perguntas e a gente vai fazendo aí um pequeno debate aqui, né? Eu também, recentemente, comecei a escrever um trabalho, porque eu também estou aí fazendo uma pós-graduação em gestão pública. E nesse trabalho, no campo da pesquisa também, eu identifiquei um dado numa pesquisa realizada por um autor que o nome dele é Bachchold. Ele, numa pesquisa dele de 2013, ele fez uma pesquisa com uma amostragem de 1.288 servidores, né, no Instituto Federal, no Instituto Federal de uma universidade, né, que ele observou, entrevistando essa gama de servidores, que os entrevistados disseram que a participação na gestão da instituição pública a qual elas estavam trabalhando, que essa participação ela teve um salto de 13,35% antes da realização do curso para um índice de 43,87% na percepção delas, dessa participação da gestão após a realização do curso, esse curso de gestão pública, né? Então eu queria perguntar para você se você conseguiu e consegue demonstrar ou conseguiu constatar, né, um impacto das atividades dessas escolas de governo, um impacto no dia a dia do trabalho daquela organização pública. Então, a questão na minha opinião, essa questão do impacto é difícil mensurar, mas no dia a dia a gente consegue perceber funcionários que estão muito entusiasmados com a possibilidade de se qualificar. Ao mesmo tempo, você tem uma parte também considerável que também não se vê contagiado pelo impacto das ações que a gente está fazendo. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que gradativamente as pessoas vão ir se interessando à medida de que ela perceber que o que nós estamos produzindo é fundamental para a vida dela, profissional, pessoal, sucesso profissional, enfim. Então eu acho que é muito por aí, é questão de você persistir, vamos trabalhar, vamos fazer. Eu acho que hoje, por exemplo, quando a gente tenta
se articular na rede metropolitana para poder aumentar o raio da ação da nossa capacitação, eu acho que isso é uma coisa positiva para esse tipo de situação. Eu também, nessa mesma pesquisa, se alguém quiser, de repente, anotar também, o pesquisador é difícil de pronunciar o sobrenome, mas é Bastoude, que é um artigo dele, né? Depois eu vou localizar aqui melhor. Mas, de qualquer forma, ele identificou que os participantes da formação, né, na gestão pública, elas opinaram do desenvolvimento dessas competências que você citou, né, da formação por competências, né? E 71% desses participantes da formação em gestão pública, 71% entenderam que concordaram plenamente com a ocorrência do desenvolvimento do conhecimento sobre legislação e normas legais. Para 62% desses entrevistados, eles concordaram plenamente com a ocorrência do desenvolvimento da busca pela eficiência e realização de atividades com menor custo e maior qualidade. E 59% disseram concordar plenamente com a ocorrência do desenvolvimento da visão sistêmica e a busca de conhecimento de todo o processo. Isso recortando um pouco a pesquisa, tem dados mais aprofundados, mas assim, quando você falou da formação, da capacitação do servidor e dos agentes públicos, né? Na questão da competência, você entende que essa competência ela amplia a capacidade do agente público em colocar o seu trabalho de uma forma mais eficaz e que possa trazer uma melhor prestação do serviço público? Mas é exatamente isso. Tipo assim, quando o funcionário público ele recebe um curso, um treinamento de uma área até que não é a dele, mas isso pode ajudá-lo num outro espaço profissional dentro da sua organização. E essa pesquisa que você citou, os números, está mostrando que nós estamos certos, né? De trabalhar essa capacitação dos funcionários públicos e diversificando o tipo de assuntos abordado. E isso é trabalhar a questão da gestão da competência. Só para frisar que o autor que a gente buscou esses dados, o nome dele é Ciro Bachot. Ele escreveu um artigo que é A Capacitação Profissional e Funcionalismo Público no Brasil, a educação à distância como instrumento de mudança, que ele abordou que hoje, essa questão da tecnologia, né? Então ele abordou as escolas de governo atuarem com a educação EAD, né? Então eu queria que você fizesse um comentário, o que você conseguiu identificar nessa área. Então, essa questão do ensino EAD, bom, é o seguinte, as escolas de governo, ela tem limitações, né? Vista aí que eu falei para vocês, nós temos 10 mil funcionários públicos em Ribeirão Preto. Como é que só a nossa escola aqui vai dar conta disso tudo, né? É difícil. Então, do que eu observei, eu já fiz pelo menos iniciei uma graduação EAD. Se você for ver o preço da mensalidade de um curso
EAD para um curso presencial, você vai ver que as diferenças, eu estou falando na rede privada aí, né? Você vai ver que a diferença de mensalidade é uma coisa exorbitante. Então, eu acho que a plataforma EAD é muito adequada para o serviço público. Até porque, por exemplo, aqui nós utilizamos, pelo menos, videoaulas e tudo mais. Né? Mas só que, enfim, vai ter que trabalhar a gestão para poder convencer os nossos principais gestores para poder mostrar que a questão EAD é uma questão que na verdade, tem um dado na pesquisa, né? Que as escolas de governo não usam o trabalho método EAD como uma prática delas. Eu não sei por que ser mais barato, entendeu? Enfim, eu acredito que é uma excelente solução, entendeu? Nessa área aí da capacitação à distância, inclusive a escola do Parlamento da Câmara de Ribeirão, nós realizamos aí já 2 atividades junto com a UniBB, né, que é a Universidade do Banco do Brasil, que tem um setor para atender exatamente o setor público. Então, nós fizemos ali uma parceria e fizemos até cursos aqui, palestras, explicando como utilizar essa plataforma, né, do ensino à distância, que ali tem diversos cursos gratuitos e à distância, que a pessoa ela administra o tempo também, né? E nós aqui, a escola, no link que tem o link do site da Câmara de Ribeirão, que é o campo da Escola do Parlamento, ali nós temos várias videoaulas, algumas foram editadas para poder cortar um pouco o tempo, outras está bruto ali, o curso bruto, né, a íntegra das atividades, mas ali é um campo também, eu acredito que bem importante da área de capacitação, né? Sim, logicamente. Então, eu abriria agora o microfone, eu vou levar até vocês aí, para quem quiser fazer algum tipo de pergunta para o palestrante, quiser fazer também algum tipo de sugestão, comentário. Então, eu vou estar com vocês aí agora, levando o microfone para vocês poderem fazer o uso da palavra. Oi, Edson. Eli, primeiramente, boa tarde. Queria te parabenizar pela palestra. Obrigado. Eu entendo que a capacitação ela é muito importante, né, para que a gente alcance, né, a eficiência e eficácia na prestação do serviço público. Eu sei por cima que acho que a Câmara de Ribeirão Preto ela tem convênio com algumas faculdades. Você teria algum conhecimento a respeito para fazer cursos de especialização, pós-graduação? E quais seriam essas instituições que a Câmara talvez tenha esse convênio? Então, é assim, nós estamos há 4 para 5 anos fazendo a escola. O Edgar vai lembrar aí, você lembra aqueles convênios que a mesa diretora fazia direto com os estabelecimentos e a gente não tinha não tinha muita participação, não né? tinha muita participação, né? Eu me lembro que eles fizeram isso, não sei se foi com Anhanguera, enfim. Agora, eu posso falar dos convênios que saiu da escola, que nós articulamos. Nós tínhamos um convênio com a UFSCar para mestrado, inclusive tem
um companheiro do seu gabinete, que fez o mestrado lá, né? Temos, como é que chama o seu chefe de gabinete lá? Quem? Renato. Renato, exatamente, a chefe. Então, ele fez lá, isso, na época que ele fez, esse convênio estava em vigor, tá certo? Só que agora, por iniciativa da UFSCar, esse convênio foi cortado. A UFSCar, ela optou por uma outra forma de fazer seleção, entendeu? E eles ligaram para cá, gentilmente, conversaram com o Edgar, explicou que eles mudaram, não tem nada contra a nossa instituição aqui, né? Então, assim, o convênio que nós tínhamos assim, e teve outro que a gente tentou e não conseguimos, entendeu? Por algum entrave burocrático, legal, entendeu? E nós estamos à procura desse convênio. Por exemplo, para você ter uma ideia, no nível médio, nós descobrimos aqui que a ETEC tem um tal de curso técnico legislativo, que é lá em Piracicaba, em São Paulo. Aí nós entramos e fizemos algumas articulações e mostramos para o presidente da Câmara e tal, e nós achamos que seria um convênio interessante, entendeu? Formar técnicos em questão legislativa, entendeu? Então, só que isso está aí, está rodando, entendeu? Nós estamos tentando persistir para ver se a gente consegue viabilizar isso. Não sei se vai ser possível, mas a gente está sempre à procura de convênios, né? Nós temos vamos falar assim, um convênio não formal com a FEA, entendeu? A FEA está sempre disponibilizando os melhores quadros deles para vir aqui, né? E aí eles vêm, gostam, aí querem voltar. Então nós estamos lá, mas essa é uma parceria, não tem nada formalizado. A gente vai lá na FEA, os caras, vamos abordar um tema lá que você tem facilidade e tal. Então nós temos tido sucesso nisso, e nós temos tudo isso em videoaula. Que se você entrar no link da Escola do Parlamento, todas essas aulas que são passadas aqui, a gente faz uma videoaula, faz uma edição, né, coloca as partes principais e fica disponível lá, entendeu? Então, é isso que a gente pode fazer. Agora, um tempo atrás, tinha alguns convênios que não passavam pela Escola do Parlamento, então aí eu não posso falar nada, entendeu? Na verdade, só para explicar um pouquinho essa questão, na verdade isso daí não seriam nem bem alguns convênios relacionados à Escola do Parlamento. Isso aí, na verdade, são aquela questão assim, a instituição privada, as faculdades privadas, elas procuram diretamente a mesa diretora e oferecem descontos, né, para servidores públicos que são funcionários da Câmara e assim funciona. Mas, na verdade, não tem nenhum tipo de vínculo com a Escola do Parlamento, que inclusive, assim, uma das nossas preocupações é exatamente que não tem uma questão comercial envolvida, né? Então, assim, na verdade, normalmente, os convênios que a gente trabalha são convênios com instituições públicas, né? Então, teve o convênio com a UFSCar, que é recente o fim do convênio, que era para ampliar o número de vagas do processo seletivo, facilitar um pouco a entrada, né, pelo número de vagas para servidores da Câmara, né? Nós estamos trabalhando aí, está em andamento ainda, né, com a Unesp, um trabalho aí para tentar um convênio para o curso de mestrado também. Então, esse trabalho, ele inclusive um dos objetivos, né, da escola.
Vou passar aqui para o Schiavone, nosso vereador, né, que foi vereador aqui em Ribeirão Preto, nosso servidor aqui da casa. Muito obrigado, doutor Edgar Prandini, ilustre presidente da Escola do Parlamento. Não é bem uma pergunta, apenas incentivar um trabalho notável que vocês estão fazendo. Nós vimos surgir a Escola do Parlamento e tivemos o prazer com você de fazer uma pós-graduação em Educação, Língua Portuguesa lá no Barão de Mauá. Como você explicou, ofereceram desconto para um grupo, fomos 4, não é verdade? Você, o Marco Antônio, o doutor Elcio e nós. E então, cumprimentá-lo, Edgar Prandini, doutor Edgar Prandini, e o meu amigo, meu irmão Eli Zacarias. Hoje eu tenho o prazer, aliás, fiquei de anunciar aí, quando chegamos, que nós fomos assinar o contrato aí de um programa numa nova emissora, onde começaremos segunda-feira. Então chegamos bem em cima da hora. O Eli você estava passando a palavra para o Eli, mas nós fizemos questão de anunciar mais uma vez e lamentamos que não tenhamos aqui este plenário lotado. Mas o Eli e você sabem muito bem que essas coisas, elas são sementes que são plantadas e que produzem fruto, não apenas no curto prazo, não no curto prazo, mas a médio prazo e a longo prazo. Mas da nossa parte, nós queremos cumprimentar de coração, sem jogar confete em você e no Eli, porque quantos e quantos simpósios, aulas, palestras participamos com certificado e tudo, não por ter certificado, mas por termos enriquecido o nosso conhecimento. Fizemos várias anotações aqui do que o Eli falou. Olha, coisas importantíssimas foram citadas aqui. A política de Estado que ele falou, começou lá com o Fernando Henrique, continuou com Lula, um decreto tão importante, como ele citou, que nós anotamos aqui, para o servidor público, e a criação a participação dele lá na reunião dessa entidade, a ATEL, em São Paulo, e submetendo a pesquisa, o questionário que estamos respondendo e todas as coisas que estamos vivendo. Então, Eli, não é uma pergunta, mas ter o prazer de ler aqui, palestrante Eli Alves Zacarias, primeiro Escola do Parlamento, simpósio, capacitação no setor público, palestrante Eli Alves Zacarias, cientista político, mestrando do Programa de Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp Franca. Fizemos questão de vir aqui, Eli, para ouvi-lo. Parabéns, Eli. Que Deus o proteja, a você, ao Edgar, que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto está de parabéns. Como você falou, da região metropolitana, temos só 3. Jaboticabal, Mococa e Ribeirão Preto. Mas certamente vocês estimularão a formação de outras escolas do Parlamento. E esta semeadura haverá de ter uma colheita farta, como nós já estamos colhendo. Nós nos alimentamos aqui com os seus conhecimentos, com a sua dedicação, desde o tempo que sentávamos lado a lado lá na sala da imprensa, aqui no primeiro andar, que hoje é um gabinete do Paulinho, mas estamos muito felizes ali. Só agradecer a Deus e pedir que você continue com essa força de vontade, com esse denodo, e o nosso querido Edgar, porque a Câmara Municipal de Ribeirão Preto está crescendo e muito, principalmente com essa dedicação de vocês na Escola do Parlamento, e que temos certeza vai continuar. Desculpe se falei demais, mas como disse nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. Então meu coração está cheio de gratidão e prece para que continue, Eli continue, Edgar continue, doutor Luciano Mega, o Pina, continue a Escola do Parlamento em ritmo crescente, porque a evolução não dá saltos. Vamos continuar.
Gostaríamos de ter todo esse plenário lotado, mas essas sementes que vocês jogaram, pode ter certeza, estão crescendo no coração, no espírito de cada um. Obrigado, Eli. Obrigado, Edgar. Muito obrigado pelas suas palavras, que, para quem não sabe, o Esqui Avânio Júnior, meu amigo pessoal, ele é e sempre foi talvez um dos principais incentivadores das atividades da Escola do Parlamento. Então, agradecer muito a sua presença aqui e a gente manter esse compromisso da gente tentar fazer sempre o melhor para a Escola do Parlamento e, consequentemente, para a Câmara Municipal. Eli? Oi, tudo bom? Edgar, agradeço de coração, porque cada vez que eu venho aqui assistir uma palestra de vocês ou que vocês trazem para cá, eu aprendo cada vez mais. Obrigado. E é lamentável as pessoas não terem tanto interesse, porque eu estou aprendendo a cada dia que passa e com certeza isso aqui vai andar comigo para o resto da vida, tá? Muito obrigado mesmo, continue seu trabalho, porque é muito importante. Obrigado, a companheira assessora da presidência. Agora, agradecendo ao vereador, né, porque ele sempre me incentiva eu estar aqui assistindo a palestra de vocês, para estar capacitando e levando a informação para ele, tá? Muito beleza. obrigada. Agora, quanto a essa questão do público, eu e o Edgar, nós estamos fazendo isso há 4 anos. A gente até sabe o evento que tem baixa audiência, né? Então, isso para nós não é tipo assim, é lamentável, mas a gente já sabe que isso acontece, né? É o que mais ou menos na mesma linha que o Esqui falou. A questão da quantidade nem sempre é melhor do que a qualidade. As pessoas que se disporam a vir aqui, elas, tipo assim, teve um pensamento meio diferenciado. Então, vou lá saber. Afinal de contas, esse é um tema que dialoga com todos os funcionários públicos que tem aqui, né? Então, a gente não fica nem um pouco chateado com isso, pelo contrário. A gente sabe que as pessoas que vieram aqui vieram mesmo com o intuito de pegar as informações, porque, na verdade, assim, eu peguei o que tem na minha pesquisa até o momento, isso não é a pesquisa final. Como nós vimos que ela praticamente é um ensaio sobre a questão da capacitação de funcionário público, a gente achou mais do que interessante compartilhar as informações, né? No sentido de provocar isso, né? As pessoas comentarem a questão do impacto que o Edgar sempre lembra aí. Mas muito obrigado pela sua presença. Com relação a essa questão do número de pessoas em alguns eventos, que tem um número um pouco menor, outro um número maior de pessoas participando, isso daí é uma questão também que assim, é relativa, porque assim, essa atividade, o simpósio, né, de hoje, está sendo transmitido pelo YouTube, Facebook da TV Câmara Ribeirão, né? E as escolas, né, do Legislativo, da Associação Paulista, todas estão informadas e muitas estão acompanhando nesse momento. E também as escolas de governo, né, que nós temos uma rede, nós fazemos parte de uma rede das escolas de governo. E também é um número muito grande de escolas que nesse momento deve estar acompanhando esse simpósio aqui. E também nós temos que lembrar que estamos num período pré-eleitoral, né, que já muitas pessoas já estão de uma certa forma envolvidas, né, nessa questão. No setor público, principalmente poder legislativo, um X número de pessoas acaba tendo uma necessidade de ter um maior envolvimento nesse período pré-eleitoral, que já se inicia. Então, muitas pessoas já estão
engajadas aí e acabam não tendo como participar presencialmente aqui. Mas nós lembramos que essa atividade aqui, por estar sendo transmitida pelo YouTube, nós vamos ter ela lá no canal da TV Câmara Ribeirão, né? E também depois nós vamos puxar essa videoaula aqui para o link da Escola do Parlamento no site da Câmara de Ribeirão, para todas as pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre o âmbito, né, da capacitação no setor público, que principalmente nesse aspecto das escolas de governo. Então, nós sabemos, por exemplo, nós tivemos uma atividade recente aqui com o pessoal da FEA, da Faculdade de Economia e Administração da USP, de Ribeirão Preto, que eles estiveram aqui numa atividade da Escola do Parlamento, em parceria com o programa Câmara na Escola, e os estudantes universitários da Faculdade de Economia e Administração participaram de várias atividades aqui na Câmara, dentre elas uma palestra que o Eli falou um pouco sobre a gestão pública, né? Eles participaram de uma oficina no plenário aqui, uma oficina legislativa, né, de trabalho legislativo, que contou com o apoio da coordenadoria legislativa aqui da casa também, Dr. Fernando, o Tiago também, que está aqui presente, né, que contribuiu também para esse trabalho. Então, as atividades, elas são de grande interesse para essas pessoas que se interessam pelo poder público, né? Então, o pessoal que é de gestão pública, de cursos universitários e o pessoal de curso técnico também, da gestão pública, administração pública, outras áreas afins, né? Até, por exemplo, o pessoal de contabilidade, que tem interesse na contabilidade pública. Então, as atividades, elas têm momentos com um grande número, outro menor, mas isso é muito relativo, porque às vezes uma divulgação um pouco maior também de uma atividade. Por exemplo, esse evento nós não fizemos uma grande divulgação externa, até porque é um evento mais, nós pensamos ele num evento mais interno da casa, né? Para trabalhar a capacitação do servidor da Casa Legislativa de Ribeirão. Então, eu acho que nós acreditamos que, como o Schiavone fez um comentário, né, sementes são plantadas, né? Na verdade é o seguinte, muito do que as pessoas fazem nos seus setores, então, por exemplo, no setor aqui da casa que cuida de patrimônio, por exemplo, vamos pegar as pessoas fazem muito daquilo com uma questão por dedicação mesmo, né? De acreditar em melhorar o seu local de trabalho e trazer resultados do seu trabalho no âmbito público, resultados para a sociedade, né? Então, assim, muito do que as pessoas fazem, elas fazem com uma certa até um trabalho que vai além daquela questão do profissional, que é mesmo daquela questão de fazer com amor mesmo, né, o que faz. Então, eu acho que... Mas vamos lá, vou aproveitar para a gente ir para o encerramento, mas eu acho que eu queria fazer uma pergunta para o Eli. O Eli que, através dessa pesquisa aí, trouxe para a gente aí um pouco da sua pesquisa, que tem muito mais dados ali. Então, eu vou perguntar uma questão. Nós discutimos isso no dia a dia, né? Então, assim, eu queria trazer essa discussão aqui para o âmbito aqui do simpósio, né? Com relação à função das escolas do Legislativo, das escolas de governo, né?
A gente ouve muitas vezes um presidente de uma Câmara X, né, um vereador de uma Câmara Y falar assim: nós temos que ter uma escola de legislativo para melhorar a imagem da Câmara na cidade, né? Ou lá na Câmara dos Deputados, no Senado, nós temos que ter uma escola do servidor para melhorar a imagem do Poder Legislativo no país. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, né? Se é por aí o caminho, se é isso mesmo, ou se tem uma outra visão. Então, na verdade, quando eu comecei a pesquisa, eu estava procurando fazer essa relação. Será que uma escola de governo, uma escola dentro do Poder Legislativo, quais os impactos que ele traz para a imagem da instituição? Inclusive foi uma pergunta da pesquisa, entendeu? E aí ficou aquele lance contraditório, né? Mas assim, eu acho que, de uma certa maneira, a ação das escolas de governo afeta, sim, a imagem. Eu acho que muito mais positivamente, porque é difícil imaginar uma pessoa que seja contra a qualificação, né, e a educação. É aquele negócio, educação, saúde, né? Então, mas só que isso tudo tem que ser bem ponderado, né? Tem que ser bem ponderado, porque, tipo assim, eu me deparei com estudos que falam que a imagem do Poder Legislativo está um tanto quanto desgastada, né? Então, eu acho que vale a pena. O que nós percebemos aqui com a escola do parlamento aqui da Câmara Municipal é um impacto muito mais positivo, entendeu? Então, eu acredito que realmente a escola faz bem para a imagem do Legislativo. Teve um presidente de uma Câmara aqui, que eu não vou citar, mas que ele falou exatamente essas palavras que o Edgar falou. A gente precisa montar uma escola lá na minha cidade, porque a gente precisa melhorar a imagem do Legislativo do meu município, né? Então, daí você vai tendo feedback, retorno das ações do que você tem feito. E sem levar em conta que a quantidade de cidades que nos procurou, São Carlos, Sertãozinho, enfim, diversas cidades, muitos se telefonam, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho certeza que a gente precisa ter uma pesquisa mais contundente para poder, mas eu acho que é positiva para a imagem do Poder Legislativo. E aí, fazendo o contraponto, né, que é aquele trabalho que a gente tem feito de uma pesquisa inicial nessa área, né? E como fica, então, aquela questão das escolas que precisam de uma melhor estruturação para serem realmente qualificadas, as escolas qualificadas a gerarem uma boa capacitação, uma capacitação periódica, de alto nível. Então, as escolas terem uma estrutura de uma escola bem instituída, né? Como que fica isso com relação a essa questão? Você acredita que, é uma pergunta assim, para entender, você acredita que os diretores dos poderes legislativos, eles somente querem uma escola existindo suficientemente para melhorar a imagem, ou eles fazem um trabalho para
aprimoramento dessas escolas para que essas escolas realmente tenham capacidade de cumprir o seu papel de aperfeiçoamento e formação dos agentes públicos. Então, tem uma farta literatura na ENAP sobre a questão de escola de governo. Então, tem muitos autores das publicações da ENAP que falam num conceito de não escola. O que é isso? É tipo assim, as escolas que estão dentro dos poderes, né, e tem no Poder Legislativo, tem no Executivo e tal, com que estrutura operacional, material que essa escola funciona? Em geral, as escolas, elas utilizam as estruturas já existentes na Câmara no Poder Legislativo. Então, o geral é isso aí. Na pesquisa também a gente detectou isso, entendeu? Perguntou lá qual das escolas da APEL que tem uma sede própria. Poucas têm. A maioria utiliza, vamos falar assim, os recursos disponíveis já existentes, né? Agora, outras escolas que têm um acesso a recursos maior, como, por exemplo, a Câmara Municipal, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, é uma enormidade. Tem auditório, enfim. Então, isso depende dos recursos que tiverem disponível, né? E realmente fica aquele negócio assim, como é que a gente operacionaliza essas escolas, né? Mas a gente está correndo atrás de recursos, né? Dotação orçamentária, né? Para a gente poder nos estruturar. Por exemplo, foi nos colocado na gestão anterior de que, por exemplo, quando for ocupado o espaço do anexo, aí vai ser disponibilizado salas aqui, e aí que a escola do parlamento teria uma sala, ou talvez duas. Enfim, a gente tem que esperar para a gente ver. Enquanto é isso, a gente vai tocando com a estrutura que nós temos. A gente vai utilizando os equipamentos que tiver disponibilizado aqui na casa. Nessa área aí, pelo que a gente tem verificado em várias cidades, algumas escolas têm uma periodicidade maior de cursos, né? E outras, muitas vezes com a mudança de administração das casas, elas têm dificuldade de dar continuidade. Outras cidades a gente identifica que tem, por exemplo, cidades que têm biblioteca para a escola, outras não têm, por uma questão, às vezes por espaço físico, às vezes por vários fatores. Algumas escolas têm um X número de funcionários dedicados à escola, servidores que trabalham na escola, outros não têm, né? Então, assim, eu queria que você fizesse um comentário assim, aquele decreto que fala da capacitação no âmbito do governo federal, o decreto que fala da política... O 39? Esse que você citou aqui, o da política nacional, né? A estruturação. Da estruturação. Você acha que ali é um decreto que pode ser referência para uma estruturação dessas escolas de governo? Então, eu acho que, tipo assim, exatamente, eu acho que na parte, esse estudo sobre as escolas de governo, ele é pautado em normas e leis. Então, tem que... eu entendo que esse decreto, 5707/2006, que está trabalhando a estruturação de diretriz para uma política nacional de capacitação de funcionário público. Pelo que eu estou observando, eu participo dos encontros da APEL, a menina quer falar lá, nos encontros da APEL, eu acho que, tipo assim,
O governo da época do Lula, ele criou esse decreto, né? Mas, ao meu modo de ver, ele não está operacional. Eu acho que vai caber às escolas que estão estruturadas na ABEL, vai caber às escolas que estão estruturadas na APEL, elas, tipo assim, tentar colocar esse decreto em prática. Que, na realidade, muita coisa está no papel, mas na prática ele não se efetiva, entendeu? Então, eu penso que esse decreto, para mim, é o mais importante, porque define uma política nacional de capacitação de funcionário público. Eu acho que é por aí. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Não é muito relacionado ao que vocês estão falando. A minha dúvida é... Enfim, é a primeira vez que eu venho aqui no Simpósio. Eu achei muito interessante. E eu queria saber como que eu faço para saber quando tem, quais os assuntos que vão ter. Se eu posso trazer pessoas de fora aqui para poder participar. Por exemplo, minhas colegas de sala da faculdade, que seria muito interessante, que nós todas fazemos gestão pública. Então, soma muito. E... se de alguma forma, onde a gente pode estar dando dicas, de vez de algum assunto que pode ser passado na palestra. Sim, você fica à vontade. Nós temos um link dentro do site da Câmara Municipal. Lá a gente procura deixar atualizado a agenda da escola, o que vai acontecer, quando vai acontecer, né? E tipo assim, a gente divulga o máximo que a gente pode aqui, né? E quanto à questão de participação, aqui é uma casa pública, entendeu? Às vezes a gente faz um evento focado no funcionário público, mas nada impede, se parar os gráficos que foi demonstrado lá, a principal presença é do funcionário público, mas tem estudantes, tem munícipe, entendeu? Até porque é uma casa pública, não tem como a gente proibir nada. Pelo contrário, o que nós queremos fazer é exatamente isso. Nós queremos, tipo assim, colocar a escola do parlamento aqui da Câmara Municipal junto à sociedade de Ribeirão Preto. Esse é o nosso grande objetivo, entendeu? Então, vocês ficam à vontade, pode trazer a turma, pode entrar em contato com a gente, combinar. O pessoal lá da FEA, que tem um coleguinha aí presente, que nos brindou com a presença aí na atividade, eles estão sempre aqui, sempre que possível, né? Então, você fica à vontade, pode nos procurar, tem os e-mails lá no nosso link, visite lá o nosso link no portal da Câmara Municipal, que você vai ficar sabendo da nossa atividade. Fica à vontade. Acredito que podemos já ir encerrando aqui a atividade, né? Agradecer a presença de todos os servidores aqui da Câmara que estiveram presentes, o nosso amigo Antônio, que é aluno da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto, a esposa do Eli, que está aqui também, que veio acompanhar, o maridão, que agora em breve aí vai ser mais um mestre para ensinar aí nas universidades, né, o seu conhecimento. E agradecer a todos, né, o pessoal que nos acompanha também pela TV Câmara Ribeirão, pelos canais do YouTube, Facebook, tá? Agradecer os vereadores da casa que também sempre contribuem, participam das atividades. Vou lembrar só para exemplificar uma atividade no início dessa legislatura, né? Logo no primeiro mês dessa legislatura, nós realizamos uma atividade que nós denominamos de saberes legislativos, né? E essa atividade contou com um número grande de vereadores
que vieram conhecer sobre o regimento interno da casa, sobre a lei orgânica municipal, sobre o funcionamento dos setores administrativos da casa, né? Essa atividade foi aberta para os vereadores, foi aberta para os servidores, assessoria, e também sempre todas as atividades públicas abertas a toda a população, né? E assim nós podemos relacionar uma das últimas atividades que a escola realizou, um seminário sobre sustentabilidade no meio ambiente e a participação do servidor nesse trabalho da sustentabilidade. Uma atividade que nós realizamos também sobre uma capacitação sobre o planejamento estratégico das organizações públicas, para que as organizações públicas possam planejar o seu trabalho, por exemplo, para os próximos 10 anos, né? Como a Câmara dos Deputados tem um ato da mesa diretora que criou um grupo de trabalho que realizou o planejamento estratégico da Câmara dos Deputados. Então nós trouxemos esse tema para a Câmara de Ribeirão para dar o start da discussão sobre o planejamento estratégico, né? O Eli, que é o homem do planejamento estratégico, vamos dizer assim, que já conhece um pouco sobre o tema e trouxe aqui o professor Washington, do qual ele tem um grande relacionamento na área qual que é a área específica dele mesmo? Terceiro setor. Do terceiro setor e da gestão pública, né? Então aí outro trabalho relacionado à inovação. Nós fizemos um curso aqui, um mini curso, na verdade foi um workshop sobre inovação no setor público e empreendedorismo. A relação o paralelo entre inovação no setor público e no setor privado, fazendo um paralelo. E aí veio aqui o professor nos ensinar sobre isso, discutir, né, uma troca de experiências, mostrar que o empreendedorismo não é só na iniciativa privada. Então, o empreendedorismo é possível também nas ações dos agentes públicos, servidores e agentes políticos. E assim vai. Então, um dos grandes incentivadores desse trabalho está aqui na nossa frente, que é o palestrante aqui, o Eli Alves Zacarias. Então, agradecer ele novamente, né? E agradecer a presença de cada um de vocês. Nós estamos aqui com certificados para serem entregues aqui na saída, o certificado de participação, tá? E agradecemos e nos colocamos à disposição, convidando já para a próxima atividade, que em breve iremos anunciar a próxima atividade da Escola do Parlamento. Então vocês podem estar pesquisando ali no link do site da Câmara Municipal, o espaço Escola do Parlamento. Muito obrigado a todos e até a próxima atividade.